E fala, meu amigo rubro-negro, vamos com notícias do Flamengo, porque os bastidores do Mengão está muito agitado, tá? Vamos aqui ver notícias sobre o Pedro, que mais uma vez não foi relacionado, tá? O que tudo indica, Pedro já está sendo negociado com o time aí, vai ser vendido, tá? Então assista tudo isso, muito mais aqui no canal. Peço a vocês aí que deixem o seu like, também compartilhe esse vídeo aí, aqueles grupos aí do Mengão, tá? Sem enrolação, bora pro que interessa, bora pro vídeo. Olá, muito boa tarde para você, Globo Esporte no ar. O Flamengo vive dias tensos nos bastidores. O atacante Pedro não foi relacionado para o jogo de amanhã contra o Santos, segundo jogo seguido do time sem ele. O Carlos Gil tá lá no Ninho do Urubu e chega agora com mais informações pra gente. Gil, continua essa situação, hein? Boa tarde para você, querido. Boa tarde, Débora. Boa tarde para todo mundo. Pedro continua de fora. A gente está aqui no Ninho do Urubu. O Flamengo finalizou hoje a preparação para o jogo de amanhã contra o Santos na Vila Belmiro. Foram 2 treinos, né? Ontem pela manhã, hoje pela manhã. E aí, logo depois do treino, o clube divulgou os relacionados, quem vai viajar. E o Pedro, mais uma vez, está de fora, assim como tinha acontecido no sábado na partida contra o Palmeiras, né? Mais um capítulo dessa relação que já está conturbada, né? O Felipe Luiz, logo depois da partida, deu uma entrevista cobrando e criticando o posicionamento do Pedro. Ontem o Pedro conversou com os companheiros antes do treino e na parte da tarde divulgou uma nota nas suas redes sociais. Nessa nota ele toca em alguns assuntos dizendo que é inegável que se sentiu desvalorizado e aí ele cita o episódio do vazamento, né, de conversas com um membro da diretoria que o teria colocado à venda e o descartado para a sequência da temporada e que isso, sem dúvida nenhuma, baixou o rendimento dele, fez com que ele não tivesse um desempenho bom durante a semana, a justificativa que ele dá para não ter treinado bem, mas também cobrou a postura do Felipe Luiz, dizendo que ele foi exposto publicamente num tom acima e de forma desrespeitosa. Bom, o fato é que ele está de fora mais uma vez, vai ficar aqui no Rio de Janeiro treinando e no fim de semana tem Fla-Flu, né, Débora, no domingo. Vamos ver se para o clássico de domingo o Pedro volta a ser relacionado. Continuar acompanhando, Gil, obrigada pelas informações, boa tarde para você. Eu quero mostrar para você os números do Pedro antes e depois da lesão sofrida em setembro do ano passado. Ele ficou longe dos gramados por 7 meses. Aqui, olha, em 2024 foram 43 jogos, 30 gols marcados, média de 0,7 gol por jogo. Esse ano foram 17 jogos e só 8 como titular, 5 gols marcados e 3 assistências. A média de gol por jogo é que caiu bastante, só 0,3. A Sofia Miranda foi para as ruas para ver o que a torcida está achando dessa história do Pedro. É hora do Cornetada Carioca. Como é que é? Oi. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde não, bom dia. Bom dia. Vai passar a tarde. À tarde, então boa tarde. Globo, é Globo. Essa voz aí. Rouca, né? Tá precisando de um banho? Há muito. Vou assistir lá. Tá tranquilinho. Brabo tem nome. Cornetada Carioca no ar, vamos falar com o povo de todos os times, é claro. Vasco, Fluminense, Botafogo, Flamengo, o assunto da semana. Felipe Luiz e Pedro. Será que as pessoas têm algum recado pra dar pro Pedro? Esse aqui é o sósia, é claro. Oba, tudo bom? Eu tô achando que o Pedro tá errado. Tá uma bobeira, né? Isso é uma bobeira. E a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. É Mengão, porra! Bora, porra! Essa é a armação do clube com... Armação? Prefiro nem comentar. Beirou o ridículo. Recebe mais de 1 milhão e quer massagem. Quer massagem? Na sauna, a musculatura relaxa. E com isso, o programa acaba se transformando numa recreação. Tem que treinar, Pedro, tem que treinar. Se você é do Flamengo, tá balada com ele, hein? Tá vacilando? Não, tá tudo certo agora. Mó vacilão, pô. O que ele fez foi uma falta de respeito. Como que joga sem treinar? Uma vez, Flamengo. Tá ligado o que tá acontecendo no Flamengo, não? Não. Flamengo! Ah, maravilha. Tô adorando. Pedro, pra mim, é indiferente. Pegou pesado, não tinha que te expor assim não, cara. Já era. Para aí. Tá perdido, jogador? Pedro é só um atleta do Flamengo. Que isso, jogador? Mas que Pedro começar a fazer gol, tu vai ficar feliz? Melhora bastante, né? Vai brigar não. Vou treinar. Vai treinar? Tu aceitaria o Pedro no Vasco? O Vasco não tem nem o que comentar do Vasco. Não. Prefiro... Não? Prefiro o Verrete. Tem vaga no Vasco? Tem. Vasco é o quê? É time? É time Vasco? O Verrete é melhor que o Pedro? Claro, muita coisa. Dá pra jogar os dois. Lamentável. Um azeitonão no pastel? Eu quero. Eu sou vendido, fala que sou vendido, como é que é o esquema? Ué, mas aí por causa disso não treina. Mas a gente fica meio triste, né? Como é que funciona? Eu trabalho triste?
Torcida tá de braço aberto esperando o Pedro. Tá mesmo? Ó, relaxa, já tá tudo conversado já. Paninho. Passa o pano pro Pedro. 99, Pedrinho. Você é Mengão do coração, sempre. Uma vez, Flamengo, sempre. Vou embora. Tchau, Globo Esporte. Valeu. Ô, tá atravessando fora da faixa, hein? Valeu, Pedro. Vamos correr. Tranquilinho. Brabo tem nome. Galera dividida, mas muito torcedor querendo que o Pedro volte a dar alegrias, né? Ainda falando de Flamengo. Quase tudo que você falou é verdade. Primeiro, penteei o cabelo, porque você tá de volta, então eu queria ficar bonito pra sua presença. Sou fofoqueiro, normalmente as pessoas falam, você é fofoqueiro? Eu sou, mas eu falo, não sou, eu sou jornalista. Mas sou fofoqueiro sim, adoro uma fofoca. Inclusive, posso até contar umas aí do Flávio Amêndola do final de semana, mas vou deixar quieto. Tô sabendo também de algumas coisas aqui dos bastidores do Flamengo, é isso que eu vim fazer aqui no programa. Não, sem fofocas do Flavinho. É complicado, né? Futebol é complicado, cara. Vocês sabem bem, porque o Flamengo é o líder do campeonato. O Flamengo jogou a Copa do Mundo de clubes e o Flamengo tá em crise, entre aspas. Como é que pode tudo isso no mesmo momento? Mas sim, pode, é verdade. A gente sabe que o Pedro não foi relacionado no final de semana, segundo o Felipe Luiz, porque ele mesmo não apresentou condições de ser relacionado. O próprio Pedro, em nota que ele publicou ontem nas redes sociais, confirmou que ele desdenhou, assim, digamos, dos treinamentos, que ele apresentou um nível abaixo, e é verdade. O Pedro estava entre as piores estatísticas do GPS do Flamengo em relação aos últimos treinos. Não foi relacionado para o jogo contra o São Paulo e acabou de sair, inclusive, os relacionados para o jogo de amanhã contra o Santos. E o Pedro segue fora dessa lista. Bom, a gente já achava o Pedro ser relacionado para a viagem de daqui a pouco para jogar amanhã em São Paulo, até porque ele só treinou no sábado, porque não estava relacionado ontem e hoje. Então dificilmente apresentaria números muito melhores para poder estar relacionado para a partida de amanhã. Sendo assim, Pedro mais uma vez está de fora da partida. Ontem ele se reuniu com o restante do elenco, conversou com os jogadores, não chegou a pedir desculpa, mas apresentou os argumentos pelos quais ele vem rendendo menos, citou a questão de, entre aspas, ali ter os prints vazados em que ele estaria à venda por cerca de 15 milhões de euros. Então, o Felipe Luiz, que falou sobre isso também no final de semana, dizendo que o Pedro tinha que apresentar mais, que os números eram vergonhosos. Também tem ali sua parcialidade de verdade no que foi dito, né? O Felipe falou em relação aos dados, números que foram comprovados pelo GPS do Flamengo, e o Pedro segue de fora dos relacionados. O Pedro está aqui no Ninho do Urubu, treinou normalmente na manhã de hoje, só não está relacionado realmente para o jogo de amanhã. O Flamengo almoça nesse momento, treinou na parte da manhã às 9h30 e às 4 horas da tarde, 4h15, para ser mais preciso, viaja para São Paulo, onde amanhã joga na Vila Belmiro contra o Santos. Portanto, esses são os bastidores do Flamengo. E uma outra novidade, essa até curiosa, é que o Matheus Gonçalves, que estava aí num trâmite de venda junto ao Cruzeiro, o Flamengo acabou desistindo dessa venda e agora ele está relacionado para viajar com o grupo e amanhã vai estar à disposição do Felipe Luiz para a partida contra o Santos. Portanto, mais uma reviravolta nesses bastidores do Flamengo. Essas são as últimas informações dessa manhã rubro-negra, GV. Muito obrigado, Thiago Carvalho. Olha, olhando esse plano aqui, quem tá contigo aí hoje? É o Abade? O Alan. O Alan Careca. Esse plano aqui que o Alan fez, sempre maravilhoso. É o Alan. Tô com o Alan Macedo. Tu combina muito com esse clube, com esse símbolo, com esse urubu imponente atrás de você. Inclusive o teu cabelo na sombra lembra um pouco as asas na contraluz aqui dos urubus. Na verdade, o meu cabelo é uma homenagem ao Pedro. Ó. Tô deixando o cabelo igual ao dele, porque vai que sobra uma vaga de 9 aí no Flamengo, né? Eu não vou deixar passar essa oportunidade. Quantos gols o senhor fez no final de semana? Quero ver se o senhor tá apto a jogar na camisa do Flamengo. Ah, pô, 2 eu te garanto. 2 eu te garanto. Contar mentira também ao vivo, todo mundo quer. Beijo, Thiagão. Obrigado pelas informações, irmão. Bom trabalho aí. Dá um beijo no Alan, esse careca aí. Aqui segue o programa. Vamos fazer o seguinte, segue com aquela maneirinha. E aí a nota do Pedro na tela. Ele não tem a palavra desculpa na nota? Não. Não é possível. Tem não. Ó, uma vez esclarecido internamente, veio a público para falar com os torcedores do Mengão, ao qual tem o maior respeito e gratidão sobre os fatos. Aí ele fala, é inegável que eu me senti desvalorizado por conta daquela fofoca, né? Que vazou print, quando vazou print, após um membro lá, ele, entre aspas, do departamento de futebol do clube ter me colocado à venda e descartado para a sequência da temporada.
Construí minha trajetória no Flamengo com luta, dedicação, briguei pelo meu lugar, beleza. Evidente que esse fato me faz baixar o rendimento no dia a dia, o que não faz muito sentido, né? Já que o membro nem apareceu, ninguém nem sabe quem é, né? Ninguém, né? Tipo, meio que parece uma pirraça, mas vamos lá. Não tenho vaidade e assumo que durante a última semana meu desempenho foi abaixo dos meus companheiros. Por isso, inclusive, nem fui relacionado. A explicação para não estar relacionado era simples e clara. Mas a maneira que foi exposta publicamente foi acima do tom de respeitosa pelo treinador Felipe Luiz. A explicação para não estar relacionado, está dizendo ali, já li isso aqui, cavalo, aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado internamente. Quarta tem Mengão em campo e nada mais importa. Saudações rubro-negras. Vou jogar para o Fernandão, que já lidou com muitas vezes com esse tipo de situação, sendo capitão, tentando ali intervir, eu lembro disso, que a gente jogou junto no Flamengo. Me estranha um pouco não ter a palavra sinto muito, ou me desculpem, ou errei na minha postura. Aquela coisa do chinelinho da humildade, até para corroborar com a humildade. Cadê? Tem aqui, não tem? Algum lugar aqui? Vocês estão vendo de longe, eu estou vendo de perto. Aqui, não tenho vaidade e assumo... Não podia ter um... Enfim, queria ouvir vocês. GB, boa tarde pra galera de casa, pra você, Flavinho. Cara, não sei se você já pediu desculpas pros companheiros, que são os caras que tem que ouvir essas desculpas do Pedro, caso tudo isso tenha acontecido. É bom de a gente entender que a gente ouviu o Felipe Luiz, agora está escutando o Pedro, é tudo coisas que a gente acaba absorvendo, né, que acontece no ninho e a gente escuta. Porém, o Felipe Luiz foi muito duro, o Pedro tem razão quando ele fala isso, e publicamente, normalmente essas coisas são resolvidas internamente dentro do clube. Quando o Felipe Luiz coloca isso, e ele não fala só de uma semana, ele fala que a última semana foi ridícula, ele diz que já vinha sendo ruim, então não é coisa de uma semana. E o Pedro, ele tem que entender que tudo isso demanda do comportamento que a comissão técnica analisou dele. E ele acaba corroborando quando ele diz isso aí. E uma coisa, né? É óbvio, o cara é ser humano, cada um reage de uma forma às coisas que lhe acontecem, só que qualquer coisa que venha de fora, qualquer coisa que venha de fora do campo, eu quero dizer, que não tenha certeza total de quem tenha falado, não pode abalar o desempenho do cara dentro do campo, ainda mais quando o cara vem de uma lesão, quando o cara está buscando um espaço, quando o cara quer fazer com que as coisas aconteçam para ele e para o time. Enfim, ele fez o que tinha que ser feito, pediu desculpa para os jogadores, soltou uma nota em que eu achei que podia ser um pouco mais emocionada com relação aos torcedores, podia ser direcionada mais à torcida. Mas, enfim, vamos ver as cenas do próximo capítulo dessa novela que eu acho que não vai acabar agora, já viu? Não, aí novela chata, Bigode, nada a ver. No momento que não tem nada a ver, o Boto já era para ter se posicionado, botado a mão na mesa lá e resolvido essa parada. Afinal, veio a peso de ouro, veio com essa... E aí eu não tô julgando a capacidade dele, porque a gente não acompanhava o trabalho dele lá na Croácia, nos clubes que ele passou, a gente não tem como saber, né? Tô falando pelo que chegou aqui. Fato que ele é um cara mais acessível à imprensa, troca mais ideias, isso é muito bom pro Flamengo, pra imprensa, pra todo mundo. Agora, isso é uma situação, Bigode, que o gestor tem que intervir. E aí, só dando um semi-pitaco aqui, se vazar um print em algum lugar, sem identificação, que a Band vai me colocar, te colocar ou te colocar à disposição, sem ser do chefe, do Marinho e do Beto. Não me dá o direito de chegar aqui e fazer um programa de sacanagem. De sacanagem, o que eu tô dizendo é, como ele mesmo falou, desmotivada, fala aí o que tu quiser. Sei que não é assim que funciona. O Pedro não é mais criança, jogou Copa do Mundo, irmão. O Pedro jogou Copa do Mundo, teve lá, não sei nem se entrou, acho que entrou no jogo. Entrou. Então jogou Copa do Mundo. Entendeu? Enfim, queria a tua 28 opinião. anos o Pedro, se eu não me engano. Eu não tô fazendo aqui, o Felipe tinha que... Eu tô trazendo os pontos. Acho que o Felipe talvez, a parte do... ele tem problema pessoal com a diretoria, a gente sabe. Isso é zero necessário. Isso é coisa do Pedro com a diretoria. Eu não sabia, efetivamente. A gente não tinha provas. Agora eu tô há 3 dias tentando descobrir quem é o cara da diretoria, que o Pedro tem problema pessoal. Assim como todo mundo. Esse aí que você acabou de falar. Falando em melar, melou... não, melou não, porque melou foi do John Aires.
E agora teve uma outra que melou também, foi uma proposta que a Roma fez de 130 milhões de reais pelo Wesley, que veio lá do time do Sávio lá a preço de banana. O Flamengo não aceitou. Bigode, você que está por dentro dessas transações internacionais aí, não é um bom valor, não? 130 milhões para um lateral que veio custou... Não vou falar zero, porque né, tem um salário... Sim. Mas GV, eu acho que o Flamengo está na posição dele. Quanto dá 130 milhões? Faz aí, tá? Acho que são 20 milhões de euros. 20 milhões de euros. E ainda tinha mais um bônus. É pouco. Acho que mais 4 milhões de euros ou 5 milhões de euros. Cara de 20 e pouco é pouco. Não, e assim, a gente tá falando de um garoto que acabou de ter a sua primeira convocação para a Seleção Brasileira, atuou com a camisa da Seleção Brasileira. Atropelou o Chelsea campeão do mundo. Ele jogou muito, apesar de ter errado. Ele falhou, mas depois parece que não sentiu o restante do jogo. Eu acho que, pelo que a gente sabe, das informações que a gente tem do Flamengo, o Flamengo não vai vender o Wesley por menos que 30 milhões de euros. Isso aí o martelo já está batido. Se não chegar uma proposta de 30 milhões, não vai vender. Pelo menos foi o que eu soube, conversando com algumas pessoas do clube. E eu acho que o Flamengo tem sim que negociar. 20 milhões eu acho pouco. Acho pouco para a idade, para o potencial que ele tem. O Wesley, assim que ele chega no Flamengo, que ele começa a se destacar, ainda antes dos profissionais, por muito pouco ele não foi para o Barcelona B. E era um valor irrisório também, acho que, se eu não me engano, eram 5 milhões de euros na época, algo muito baixo. Então, o Flamengo tem que valorizar o Wesley e eu acho que está certo. 20 milhões é muito pouco. Assim como eu tenho essa opinião para um outro atleta aí também, que a gente vai falar daqui a pouco. E, GV, é muito difícil comprar de quem está com dinheiro. Comprar de quem está duro é fácil. Exatamente. O Flamengo, você acabou de dizer que arrecadou mais de 1 bilhão em 24. Pô, 20... merreca pro moleque Wesley. Não dá. Tá